Meus amigos, chegamos ao crucial, isto é, o presencialismo brasileiro propriamente dito. Repito o que disse da vez anterior. Até hoje, o presencialismo só funcionou bem nos Estados Unidos da América. Em nenhum outro lugar do mundo ele conseguiu satisfazer a maioria dos eleitores. Observem que o parlamentarismo é não só da Europa, mas é também da América do Norte. O Canadá é parlamentarista. É do Oriente, o Japão é parlamentarista. A Índia, que é a maior democracia do mundo, é parlamentarista. Portanto, não é só de países ricos, também de pobres, como a Índia. Mas, em geral, de países ricos. A Austrália é parlamentarista, a Nova Zelândia é parlamentarista. E os países com mais alta renda média per capita da Europa são parlamentaristas. Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suécia, Noruega. O presencialismo americano tem funcionado bem por quê? Por vários fatores. Comecemos de baixo para cima. O voto digital, que lá e na Europa, e no Canadá, e no Japão, e na Índia, e na Austrália e Nova Zelândia, é voto distrital puro. Com exceção da Alemanha e de alguns países recentes que aderiram, depois que deixaram de pertencer ao bloco socialista soviético, como a Polônia, a Romênia e outros, o voto digital misto propriamente dito e não o puro propriamente dito. Isto é, o candidato tem 50% dos votos no seu próprio nome e os outros 50% em lista fechada do partido. O indivíduo pode votar num candidato, pessoa física de um partido, e votar na legenda de outro partido. Aqui a possibilidade seria do indivíduo candidato receber 50% pessoa física e os outros 50% ele obter no estado inteiro, no respectivo estado inteiro, se não quisermos a lista fechada. Isso de baixo para cima é um dos fatores fundamentais do êxito do presidente americano. Através do voto digital, ou puro ou misto, a tendência é a diminuição dos partidos. Uma tendência natural é a diminuição dos partidos. Além disto, além da base, na sua cúpula, o presidencialismo americano é o menos presidencialista dos presidencialismos do mundo. Eu gosto sempre de relembrar isso. O presidente dos Estados Unidos não tem nenhuma iniciativa legislativa. Não pode enviar nenhuma mensagem com nenhum projeto de lei. O presidente dos Estados Unidos não faz o orçamento do país. Quem faz é Câmara e Senado. O presidente, no máximo, pode usar algum deputado ou senador de sua base partidária. E vez por outro, o povo americano parlamentariza de vez o presidencialismo, como agora, mês passado, a oposição, quer dizer, o Partido Republicano, alcançou maioria na Câmara, alcançou maioria no Senado. Quer dizer, o senhor Barack Obama praticamente está sem poder governar. Administrar, sim. Porque, afinal de contas, o partido da oposição se encarrega de fazer o orçamento, se encarrega de fazer o controle através do Banco Central, que é o Sistema Federal de Reserva, sem precisar do primeiro-ministro. Porque com dois partidos é mais fácil, e sobretudo quando um só tem maioria. Nos Estados Unidos não existem só dois partidos. Há mais de uma dezena de partidos. Mas quando você vai para o voto digital, quem ganha é republicano e democrata. Nós temos uma pequena percentagem de senadores independentes, deputados independentes.
E pequenas siglas, né? Aparece na lista. Puxando na internet, aparece. Quantos deputados federais ou estaduais e quantos senadores americanos são independentes. Mas são uma minoria muito pequena. A grande maioria vem do Partido Republicano e do Partido Democrata. Nós estamos aqui para enfrentar o presidencialismo brasileiro. Vamos lá. Para vocês verem como a situação é delicada. Isso é da maior importância. O Império durou 67 anos. 2289. A Primeira República, chamemos assim com números, durou 41 por quê? Em 1930 houve a última Revolução Popular no Brasil. A Revolução de 30 foi no Brasil inteiro. Nos lugares mais, nos lugares menos. E o argumento era a rebelião da periferia contra o centro. Getúlio Vargas, candidato a presidente da República, era gaúcho. E o candidato a vice, João Pessoa, era paraibano. Era uma luta do Rio Grande do Sul e do Nordeste contra Rio e São Paulo. E Minas. O triângulo que ainda hoje tem a maior parte do eleitorado brasileiro. Foi a única vez no Brasil em que a revolta armada da periferia para o centro e de baixo para cima deu certo. Da Revolução de 30 adveio, através de Getúlio Vargas, a CLT, que já vinha sendo concedida aos pedaços anteriormente. Mas foi Getúlio, em 1943, que consolidou tudo e acrescentou vários outros direitos que ainda hoje são vigentes no Brasil. A mulher, direito da mulher. Como? O voto da mulher. O voto feminino foi Getúlio também. O Código de Minas, 1934, o subsolo pertence à nação. Getúlio era muito nacionalista. 1934, o Código de Minas. Quando nós compramos um imóvel, seja a fração ideal no apartamento, seja uma casa propriamente dita, nós somos donos do solo. Do subsolo, não. Qualquer que seja o minério descoberto no subsolo, pertence à nação. O dono do terreno em cima, para explorá-lo, tem de obter um decreto de mineração do presidente da República, o que não é fácil. Precisa constituir uma empresa, precisa ter capital, precisa ter tecnologia. Todavia, demorou apenas 7 anos na Segunda República. Por quê? É o grande dilema que nós temos ainda hoje no Brasil. Devemos fazer mudanças pacíficas no Brasil? Sim. Serão elas sempre possíveis? Com frequência, não. O argumento de Getúlio para dar o golpe de 37 é que sem isso, nunca a CLT seria aprovada pelo Congresso Nacional. Dominado por minorias oligárquicas, naquele tempo ainda mais que hoje. A maioria da população brasileira naquele tempo vivia no campo, não vivia nas cidades. Diante da resistência do Congresso Nacional, Vargas, como sabemos, deu o golpe em 1937 em nome do nacional desenvolvimentismo. A invenção do nacional desenvolvimentismo tem nome. Foi da equipe de Getúlio Vargas. Ele próprio, quando se candidata a voltar democraticamente como candidato a senador por 2 estados e a deputado federal por 6 estados, e ganhou todas essas eleições, naquele tempo era possível alguém se candidatar por mais de um estado, senador ou deputado. Ele explicitamente assumiu os 2 programas nacionalistas e desenvolvimentistas brasileiros. Isto é, um projeto de capitalismo de Estado, em que o Estado seria o líder e o principal responsável pelo desenvolvimento econômico e social do país. Bem, essa 4ª República durou 19 anos, entremeada pelo suicídio de Vargas,
e a intervenção militar de 64. Usemos o nome intervenção para desemocionalizar. A intervenção militar dura 23 anos. Foi até a eleição de Sarney, em 87. Vamos voltar ao quadro seguinte. Isso tem reflexo nas constituições. Até hoje, a Constituição que mais durou foi a do Império. Foi parlamentarista monárquica. 67 anos. O Brasil era diferente, inegavelmente. A elite, do ponto de vista qualitativo, era melhor, por quê? Era menos numerosa e o Brasil tinha menos problemas. Vamos também reconhecer a verdade. Para os estadistas do Império governarem, além do mais, na base da escravidão, era muito menos difícil. Eu não diria mais fácil. É preciso dar um desconto disso. O que significou uma estabilidade muito grande e não foi de forma alguma, como muita gente imagina, petrificação nem imobilismo. Houve grandes mudanças, reformas eleitorais, reformas abolicionistas. A 1888 é a fase final, mas existe a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários, a mesma coisa, e por fim a lei áurea, a mesma coisa na legislação eleitoral. Eles não chamavam distritos, chamavam círculos. E acabando, até a última reforma, acabando com as exigências censitárias. De início diminuindo e por fim extinguindo. Desde o tempo da colônia, que só quem podia votar era quem dispusesse de um determinado patrimônio imobiliário. Não era provavelmente em dinheiro vivo. Isso foi, pouco a pouco, anulado pelo menos 3 reformas sucessivas da legislação eleitoral no tempo do Império. Os ex-escravos, chamados libertos, adquiriram também o direito de voto. E vocês têm, se quiserem, os pormenores disso, no meu livro História dos Partidos Brasileiros. Em 3 edições, a 3ª edição e as 2 anteriores estão aí na Biblioteca do Senado, em mais de um exemplar, pode ser consultado para quem quiser ver, que não era propriamente uma fase imobilista. Apenas a velocidade social naquele tempo era muito menor do que hoje. O tempo histórico naquele tempo era muito mais lento, né? As mudanças aconteciam muito mais devagar. A Primeira República, 1891, gerou uma Constituição em 91 que durou 46 anos. A Constituição de 37, nós vamos ver, era uma Constituição centralizadora e autoritária. Vargas dizia que era preciso isso, do contrário, as mudanças fundamentais não seriam nunca feitas no Brasil. E realmente, entre 37 e 46, em 1943, no meio desses 9 anos, é que é decretada a CLT, entre muitas outras legislações ainda hoje usadas. Não falta quem diga que a CLT está superada. Eu acredito que sim. Mas para modificá-la é preciso talento, né? E até agora não apareceu quem tivesse esse talento. O que você vai fazer? Ela precisa ser corrigida em muitos aspectos, ter mais flexibilidade, né? Alguém poderia estar engessada. Tornou-se, não era. Porque hoje a mobilidade vertical do brasileiro é muito maior, horizontal também. Os brasileiros mudam de domicílio, não só os pobres, pessoas de classe média, como eu e vocês. A maioria dos presentes ou dos seus pais vieram de outros estados. Vertical, idem. Um metalúrgico, boia fria nordestino, chega a presidente da República. Os senhores veem que a mobilidade vertical de classes e horizontal de regiões aumentou muito. A de 46 durou 21 anos. Entre os motivos que determinaram a queda da Constituição de 1946, está também, ou estava também, a multiplicação dos partidos. Girava em torno de 10, nós já estamos com 28. O Brasil entrou numa paralisia.
Eu não estou justificando a intervenção militar, como também até não justificaria a Revolução de 30 e muito menos a deposição da monarquia em 89. Porém, às vezes, a realidade social não cabe mais nos códigos. Vocês já ouviram falar na revolta dos factos contra os códigos, né? O que não significa que necessariamente a mudança pela força seja melhor do que a mudança pacífica. Mas às vezes torna inevitável. O Brasil alcançou recordes em crescimento do PIB e de renda média per capita no tempo da intervenção militar. Vocês nunca tinham ouvido falar nisso? Parece que eu estou fazendo propaganda. Essa é do IBGE. O Brasil cresceu a ritmo de China, 10 a 12% ao ano, durante 6 ou 7 anos consecutivos. Quem for mais velho se lembra disso. Pagava-se um preço extraordinário do ponto de vista humano, como também se pagou no Estado Novo de Vargas. Não pensem, senhores, que a intervenção civil de Vargas foi cheia de doçura. Quem quiser saber o que foi o regime autoritário de Vargas, leia Memórias do Cárcere de Graciliano Ramos. As oposições eram duramente reprimidas. E não precisavam ser de esquerda. E direita também, duramente reprimidos. Os integralistas, que eram os neofascistas brasileiros, se levantaram em 1938 e foram esmagados. Da mesma forma que os comunistas tinham tentado em 1935 e tinham sido esmagados. Outro fato também que vocês precisam levar em conta: Segunda Guerra Mundial, 37, 2 anos antes da Segunda Guerra Mundial. O Brasil tinha uma enorme colônia italiana em São Paulo, no Rio Grande do Sul e Paraná, e também uma grande colônia alemã. Como? E japonesa um pouco menor, mas eram alguns milhões. E não por culpa própria, não estou acusando. Afirmar, contudo, que o Estado brasileiro deu tudo ao imigrante estrangeiro não é verdade. Não deu absolutamente nada. Eles eram jogados no meio do mato, sem sequer o título de propriedade. Eles tinham de comprar as terras onde se instalavam, a fazendeiros em geral estabelecidos. Não eram terras devolutas da União, nunca foram. Então, quando você vai ao interior de São Paulo, quando você vai ao interior do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, e disse a um deles, um desses descendentes, que receberam tudo do Brasil, eles dão um sorriso irônico, porque sabem dos seus pais e avós e bisavós que não é verdade. O que significava isolamento, né? Já que eram soltos no meio do mato, eles faziam sua própria agricultura, sua própria manufatura, suas próprias escolas, que eram basicamente religiosas, a Igreja Católica, com os imigrantes católicos europeus, a Igreja Luterana, principalmente com os alemães no Rio Grande do Sul, onde há uma universidade luterana ainda hoje, junto em Porto Alegre. Isso é da maior importância. Rompimento em 67 do ponto de vista jurídico, não estou falando de 64, porque a Constituição de 64, mesmo desrespeitada, ela pelo menos nominalmente continuou vigente até 67, onde foi otorgada outra Constituição autoritária centralizadora, que diante dos factos de protestos na época, teve de ser emendado em 69, porque aqui pelo mês de 68 há o Ato Nacional número 5. Foi o mais centralizador e mais autoritário de todos. Voltamos de novo ao nosso desafio. 88, a Constituição vigente. Nós precisamos ser um país normal. Repito, precisamos ser um país normal.
Um país normal, hoje em dia, tem de obedecer aos tratados internacionais que assinou. A honra dos Estados está na obediência aos tratados que ele próprio firmou. Kelsen. Concretamente, o Brasil assinou acordos internacionais de respeito aos direitos humanos. O Brasil é uma democracia representativa. Tentar algo para substituí-la vai nos isolar. Não existe mais a União Soviética para influenciar ou patrocinar modelos alternativos. Modelos alternativos estão apenas em 2 lugares do mundo: Cuba e Coreia do Norte. O Vietnã abandonou o modelo alternativo. Hoje é um capitalismo de Estado, em que as empresas privadas, inclusive estrangeiras, são muito bem recebidas e até convidadas, desde que obedeçam às normas locais. Cada vez mais, o PIB da China está sendo produzido por multinacionais. A mesma coisa se diga do Vietnã. Esse era o modelo, no fundo, que Vargas tinha escolhido. Não é o modelo do capitalismo liberal, que até agora só começou a ser tentado uma única vez no Brasil, que foi na presidência de 2 mandatos sucessivos de Fernando Henrique Cardoso. O modelo econômico brasileiro continua do capitalismo de Estado. Grandes empresas estatais, nós já sabemos quais, que lideram os investimentos, que lideram a produção da tecnologia e que aceitam colaboração de outras empresas e até vendem em bolsa grande parte das suas ações. Não sei exatamente, espero que essa daqui de 88 seja mais longeva do que as outras. Não sei se chegaremos à longevidade da monarquia. Mas enfim, até agora não conseguimos. Vocês vejam. Isso aqui 2 anos, hein? O AI-5 aqui pelo meio, adicional número 5. Foi o mais centralizador e mais autoritário de todos. 69. Havia, naquela época, o que se sabe. E não nos cabe aqui entrar em detalhes, porque, do contrário, não conseguiremos prosseguir a nossa exposição. Adiante, por favor. Quais foram as constituições? Em 1891, havia um presidencialismo imperial. Alguém pode dizer, mas como? Vocês vão ver na bibliografia um livro de um diplomata britânico, Ernst Hemblock, que escreveu um livro interessantíssimo intitulado Sua Majestade, o Presidente do Brasil. Publicado em 1934. Getúlio Vargas, quando soube que esse livro tinha sido publicado, foi publicado na Inglaterra, traduzido ao português recentemente. Ao folhear o livro, que lhe foi enviado por uma das embaixadas brasileiras no exterior, viu que estava o retrato dele lá dentro, né? O resultado é que o diplomata britânico Ernst Hemblock foi declarado persona non grata, no que em linguagem diplomática significa expulsão do país. Foi expulso do Rio de Janeiro. Mas ele dizia que o presidente brasileiro era imperial, porque era assim que os brasileiros entendiam a presidência da República. Os brasileiros não conseguem entender um presidente que não seja um imperador. Quem fez a Constituição de 91, quem era? Republicanos que tinham sido monarquistas. Ou que tinham mudado de opinião, ou que desde a juventude eram republicanos, mas debaixo da monarquia, né? Sendo que a Constituição de 1991 dava muito mais poder ao presidente da República do que a 1924 aos imperadores do Brasil. Isso é que é realmente um paradoxo interessantíssimo. O presidente do Brasil, ainda hoje, constitucionalmente, tem mais poderes que Dom Pedro I ou Dom Pedro II. Interessante a República nossa, não é?
Muito menos. É só comparar. Uma República Imperial. Intervencionismo nos estados. Havia uma cláusula que felizmente foi substituída, que dava poderes ao Senado, não era a Câmara, para intervir em qualquer estado da federação e depor o governador eleito. Artigo 6º. Já imaginaram o poder que o presidente da Primeira República tinha, antes de 1930? Muito mais que Dom Pedro I e Dom Pedro II, incomparavelmente mais. Porque as intervenções militares que houve na Farroupilha, no Rio Grande do Sul, 1924, no Nordeste, foram em guerras civis. O objetivo era reintegrar o território nacional, ambos, a Confederação do Equador, no Nordeste, e a Farroupilha, no Rio Grande do Sul, 1924, Nordeste, 1935, no Rio Grande do Sul. Tinha proclamado separatismo. De maneira própria e no próprio governo próprio. Isso não podia ser aceito, né? Porque era contra a própria Constituição, como ainda hoje é. Ninguém pode proclamar a independência do Estado. É cláusula pétrea. Os senhores vão ficar muito surpresos. A federação é cláusula pétrea na Constituição brasileira. A República não é. O presidencialismo não é. Podem pegar a Constituição e ver isso. Interessante como é o raciocínio do brasileiro, né? O parlamentarismo não está proibido pela Constituição. E a monarquia não está proibida pela Constituição. Em qualquer momento os brasileiros podem mudar para o plebiscito. Qualquer momento. Tentou-se uma vez, aliás, 2 vezes parlamentarismo, 1 vez monarquia. Não se conseguiu. Acredito que não se conseguirá, porque o nosso presidencialismo está menos imperial, mas continua imperial. Em 1934, houve a rebelião da periferia, em 30. Em 1932, São Paulo cobrou a reconstitucionalização do Brasil. São Paulo tinha sido derrotado pela periferia, São Paulo, Minas e Rio derrotados em 1930, e cobraram os 3 estados, principalmente São Paulo, uma Assembleia Nacional Constituinte, que Vargas não queria fazer, por não acreditar nela. Quem era mentalmente Getúlio Vargas? Como era a cabeça de Getúlio Vargas? Getúlio Vargas vinha do Rio Grande do Sul. E o principal personagem político do Rio Grande do Sul, na República, chamava-se Júlio de Castilhos. Júlio de Castilhos fez uma Constituição atípica para o Estado do Rio Grande do Sul. Por essa Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, após a proclamação da República, figurava explicitamente que a Assembleia Legislativa Estadual do Rio Grande do Sul só podia se reunir 3 meses por ano para discutir o orçamento e nada mais. A Constituição Estadual do Rio Grande do Sul também determinava que o governador do Estado, que naquele tempo se chamava presidente do Estado, podia ser reeleito quantas vezes quisesse. Evidentemente, essa Constituição Estadual gaúcha era anticonstitucional. O STF nunca a derrubou, porque a maioria dos ministros do STF eram positivistas recém-nomeados pela República. Pouca gente sabe, as primeiras cassações de mandatos no Brasil, quem fez foi a proclamação da República em 15 de novembro de 89. Aí propôs-se uma coisa. O sistema partidário tradicional não funciona. Já naquele tempo se dizia isso. Vamos eleger 1/3 de um conselho paralelo da Câmara dos Deputados, com deputados classistas. OAB elege alguns representantes, advogados, ABI de jornalistas, e os sindicatos tais e quais, os maiores sindicatos, também enviam os seus representantes.
Isso era de claríssima inspiração fascista. Isso é invenção de Mussolini. Imaginar que a Itália era igual à Alemanha na Segunda Guerra Mundial não é verdade. Na Alemanha havia uma ditadura muito mais unipessoal. Na Itália estava muito mais funcionalizada. Na Itália existia a Câmara Corporativa. Em vez de partidos políticos, representações classistas. Todas as principais federações de sindicatos estavam presentes. Claro, suas lideranças tinham sido depuradas e só podia se candidatar quem fosse adepto do partido que estava no poder. Porém, era essa a representação da Itália. Portugal fez o mesmo esquema no tempo de Salazar. Parlamento classista. Tentou-se fazer uma concessão em 1934 porque estava na moda, né? Representação proporcional, a que nós conhecemos até hoje, é classista, e não mais se voltou. Getúlio achou que era demasiado pouco. E a Constituição autoritária centralizadora dele, ele impôs um superpresidencialismo, e que o presidente da República podia praticamente tudo. Os estados perderam toda e qualquer autonomia, não podiam mais eleger seus governadores, recebiam interventores, esse era o nome exato, jurídico da época, 1937, nomeados pelo presidente da República, sem mandato fixo. As bandeiras foram rasgadas, né? Queimadas, todas as bandeiras estaduais. Os interventores, quando chegavam, a primeira providência que tomavam era reunir todas as bandeiras estaduais de todos os estados do Brasil, ou de cada um deles, em praça pública queimar em nome da unidade nacional brasileira. Getúlio Vargas era intrinsecamente um homem anti-bairrista. Ainda hoje há muita gente no Rio Grande do Sul que não gosta dele. Getúlio fez relativamente muito pouco pelo Rio Grande do Sul. Porque Vargas pensava nacionalmente, né? Federalmente, não. Ele era um homem da escola de Júlio de Castilhos, né? Estudante de Direito, quando Júlio de Castilhos faleceu, ele foi um dos oradores. Ele falando em nome dos estudantes da Faculdade de Direito de Porto Alegre. Não havia universidade, não havia Faculdade de Direito. Corporativismo tecnicista. Essa coisa de representação classista é muito complicado. Vou criar um Conselho Nacional de Economia. O Conselho Nacional de Economia existia pela Constituição varguista, composta por tecnocratas. Quem vai governar o Brasil são tecnocratas, sem mandato fixo, escolhidos unilateralmente pelo presidente centralizador e autoritário. A tecnocracia brasileira surge aí. A Fundação Getúlio Vargas surge por causa disso. Era dali que deveriam surgir os dirigentes do Brasil. O Brasil deveria ter um governo tecnocrático e não político. Encabeçado por um superpresidente com poderes plenos. Inclusive, passando por cima de habeas corpus, mandato de segurança. Eu ainda peguei na minha infância o Estado Novo de Vargas. E realmente durou pouco, 8 anos. Fez grandes mudanças no Brasil. Volta Redonda, Companhia Siderúrgica Nacional dessa época também, né? Petrobras depois, quando ele volta como presidente eleito. A CLT, o Instituto Rio Branco, prepara os diplomatas. As duas fundações Getúlio Vargas, Rio e São Paulo, preparação dos tecnocratas privados e públicos, a Companhia Siderúrgica Nacional, Volta Redonda, Código de Minas. A lista é enorme. Isso era o raciocínio típico, né, de Júlio de Castilhos, né? O que acontecia no Rio Grande do Sul? Durante 3 meses, a Assembleia Legislativa Gaúcha se reunia única e exclusivamente para votar o orçamento. E durante os 12 meses, Júlio de Castilhos governava com tecnocratas, que já naquele tempo começavam a existir. Ideia de Augusto Conte.
Um dos lemas de Augusto Conte era esse que vocês vão ouvir. Ordem e progresso. Tem dois estão na bandeira. Ordem por base, ordem em primeiro lugar. Por base, progresso por meta. Hoje se diria segurança e desenvolvimento. Isso em primeiro lugar. Por quê? Novamente Augusto Conte. Questões técnicas não se resolvem por sufrágio universal. Ponto. Na Cidade de Baixo, Augusto Conte, Júlio Castilho e Getúlio Vargas. Questões técnicas não se resolvem por sufrágio universal. Acho impossível tentar isso de novo e desaconselhável pensar a respeito. A sociedade brasileira tornou-se muito mais numerosa quantitativamente, muito mais diversificada qualitativamente. O mundo está muito mais intercomunicante. As comunicações já via internet, via satélite, online, na televisão, nos computadores, tornam praticamente impossível nós nos desviarmos do modelo democrático liberal dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, da Índia, do Canadá, da Austrália, da Nova Zelândia e ultimamente cada vez mais na China. Ainda não tanto, mas indo nessa direção, né? Que já saíram do socialismo autoritário para o capitalismo de Estado, já estão convivendo com mega empresas estrangeiras e mega empresas locais chinesas. E também já surgiu uma classe média na China, né? Porque o maior mercado do mundo é a classe média chinesa, né? Isso tudo, numa perspectiva marxista, é impossível e condenado. Não tenhamos saudosismo em relação à monarquia, nem muito menos em relação ao varguismo. Apenas o registro dessas etapas tão importantes do Brasil. Claro, Constituição de 46, derrubado o Estado Novo em 45, voltou ao federalismo, um presidencialismo mitigado, não parlamentarizado, mas seus excessos imperiais da Constituição de 91 e sem o subpresidencialismo tecnocrático do Estado Novo, né? A população do Brasil também aumentou enormemente, né? A mobilidade vertical e horizontal também. As circunstâncias são outras. Em 67, 3 anos após a intervenção militar de 64, voltou de papel passado centralismo. Que entre 64 e 67 vigorou extraoficialmente. Em 67, de papel passado. Em 68 houve o ato institucional número 5, porque não pareceu na época suficiente o centralismo da Constituição de 67, e o AI-5 foi incorporado na emenda de 1969. E foi esse regime que terminou em 1987, com a eleição de um presidente civil, eleição pelo colégio eleitoral ainda, que foi Tancredo e Sarney. E no ano seguinte a Constituição que nós temos vigente. Há um novo federalismo, artigo 18, preste bem atenção. Não mais apenas os estados compõem o federalismo no Brasil. Todos os municípios também. O Distrito Federal também. E a União com existência também própria e autônoma. Artigo 18. Isso é o novo federalismo brasileiro. O Distrito Federal e os municípios são entes federativos. Claro. Quanto à presidência da República, analisemos com autocrítica. Continua não parlamentarizado. Continua centralizador e centralista. Porém, como deixar de sê-lo sem uma reforma política e dentro dela uma reforma eleitoral? Vejamos também o outro lado da questão. O número, vamos para o quantitativo. Quando você tem uma população de 203 milhões de habitantes, hoje,
Quando se tem a 7ª economia do mundo, quando se tem megalópolis, como São Paulo, com 20 milhões de habitantes, Rio de Janeiro com 12, e outras mais megalópolis, capitais de alguns estados, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, já não se pode mais centralizar como antigamente. Aliás, o convite à descentralização já está no artigo 18, né? Já está no artigo 18. Como superar, enfim, esse presencialismo imperial? Vamos ao outro. Eu tenho um livro intitulado Vida e Morte das Constituições Brasileiras, na Biblioteca do Senado, e que se mostra como cada uma dessas constituições, desde a primeira monárquica até a vigente, foram elaboradas. O livro de Hemblock, Sua Majestade Presidente do Brasil, deveria ser lido por vocês, se tiverem interesse, na edição da UNB, 1981, com a apresentação de Zé Honório Rodrigues. Porque a segunda edição não tem a apresentação. A editora Senado também tem esse livro. Mas sem a apresentação de Zé Honório. A diferença entre a apresentação de Zé Honório é que ele descreve todo o itinerário das dificuldades do diplomata britânico Ernst Hemblock, que escreveu em inglês, foi publicado na Inglaterra, pela editora Metman, uma das primeiras e maiores editoras em língua inglesa no mundo até hoje. His Majesty, the President of Brazil. Bem, está um pouco menos majestático hoje, mas ainda muito majestático. Repito, nós não temos um presencialismo parlamentarizado como nos Estados Unidos, por todos os motivos já sabemos, né? A grande questão é saber qual a nossa vocação institucional. Qual? Nós precisamos discuti-la de uma maneira mais tranquila. É muito difícil, talvez impossível, discuti-la com 28 partidos, né? Uma reforma política desse jeito. Tentar algumas medidas caminhando nessa direção. Tentar, por exemplo, voto digital misto. Porque é antipático, é desagradável caçar registro de partidos. Nenhum partido teria seu registro cassado, nenhum. Os eleitores se encarregariam de selecioná-los. Na própria Alemanha há vários partidos. Nos Estados Unidos também, seja o voto digital misto alemão ou puro, como nos Estados Unidos. Os eleitores se encarregam de selecioná-los. Por exemplo, há partidos mais estranhos que têm apenas um vereador lá num distante município da Alemanha dos Estados Unidos. Porque existe a cláusula de barreira factual nos Estados Unidos e legal na Alemanha. Factual porque o bipartidarismo se encarrega de fazer isso. Se encarrega de fazer isso, sem precisar de constar de uma lei a cláusula de barreira. Mas na Alemanha eles foram obrigados a constar da lei, porque já registramos aqui que o Partido Nacional Socialista, vulgarmente apelidado nazista na Alemanha, nunca teve mais que 36,7% dos eleitores. Nunca. Nunca. Os 51% foram conseguidos através de alianças com partidos pequenos, ditos nanicos. E de posse da maioria no parlamento alemão de 51%, o próprio parlamento alemão encarregou-se das cassações. Encarregou-se da votação das leis de exceção. É bom que se saiba que não foi apenas um homem que chegou lá e fez sozinho. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Nunca.
teve mais do que 36%, digamos, eventualmente 40%. Sequer metade, jamais teve esse partido. Vocês têm uma bibliografia mais técnica, do ponto de vista jurídico e administrativo. Alexandre Moraes, Presidencialismo, livro recente, 2013. A Integração dos Poderes do Presidencialismo Brasileiro, volume 2º, primeiro sobre outros assuntos, publicado pelo Senado, pelo nosso ILB, onde vocês estão frequentando esses seminários. O Fabiano Santos, modelo relativo do presidencialismo de coalizão, que para governar com tantos partidos do jeito que tem que fazer isso, coalizão. A medida provisória, que é puramente parlamentarista, nenhum primeiro-ministro, em lugar nenhum do mundo, pode governar apresentando cada lei que propuser como voto de desconfiança ou confiança à sua administração. Ele vai simplesmente emitindo medidas provisórias e indo para frente. Se alguma dessas medidas provisórias for recusada pela Câmara dos Deputados, Senado nunca, parlamentarismo é só na Câmara dos Deputados, em nenhum lugar do mundo inclui o Senado, no momento desse, então, é considerado um voto de desconfiança e o primeiro-ministro cai, tem que ser substituído por outro que tem a maioria. Nós pusemos uma medida que não existe nem nos Estados Unidos, quer dizer, é a nossa maneira de tentar parlamentarizar o presidencialismo brasileiro. É o nosso modo. Não sei se está conseguindo, né? É o caso, nós estudávamos e tomávamos as decisões pessoais de defendermos tais ou quais opiniões, inclusive com textos publicados onde for possível e necessário. Isso é só no Brasil? Não. Presidencialismo e governabilidade nas Américas. Na África, ninguém sabe exatamente o que é aquilo, com exceção da África do Sul, com exceção do Marrocos, no norte da África, que é uma monarquia constitucional já pré-parlamentarizada, no país árabe muçulmano, exceção entre os países árabes muçulmanos do mundo. África do Sul, que é uma exceção, na África subsaariana, aquela, portanto, abaixo da linha do Equador, ou um pouco acima, a Nigéria fica um pouco acima. Mas, com exceção do Marrocos e da África do Sul, não existe nenhuma governabilidade em nenhum país africano. Nem mesmo no Egito. Nem mais tem. Recentemente foi interrompida a ordem constitucional no Egito, né? Recentemente. A Primavera Árabe derrubou vários. Esperamos que com êxito o Egito, a Tunísia e outros países do Norte da África, onde começou o movimento, tenham êxito e prossigam na sua caminhada. Nas Américas nem se fala, né? Os presidentes, quando conseguem popularidade, ao alcançarem o segundo mandato, mandam um projeto de lei se auto-permitindo um terceiro mandato e um quarto mandato, como na Bolívia. Eu não estou sendo nem contra nem a favor. Não se trata de juízo de valor, trata-se de juízo de realidade. Se os eleitores elegem deputados e senadores que assim querem e procedem, não se pode fazer nada, né? Temos apenas de aceitar. Temos apenas de aceitar. O que não significa que seja necessariamente bom ou mal. Enfim, terminamos.